É companheiro, aqui estou para te falar. Estas paredes me tolhem, os passos que quero dar. Uma é feita de granito, não se pode rebentar. Outra de vidro rachado, para as duas pernas cortar. Foi o ano passado que eu me encontrei com o José Mário Branco. Foi um encontro inesperado. Tinha acabado de sair do cinema com uns amigos meus. Estávamos ali no Nimas, pensámos ir ao Galete e comemos qualquer coisa, estávamos lá sentados ao balcão e às tantas vemos o José Mário Branco a entrar e a sentar-se ao pé de nós. Aquilo é um balcão todo corrido. Sentou-se mesmo nos lugares ao lado de nós. Estava com a mulher dele e eu estava assim um bocadinho naquela de não dizer nada. Quer dizer, estava assim um bocadinho envergonhado. Não sabia se havia de falar com ele ou não. Mas percebi, enquanto nós conversávamos, que ele estava muito atento ao que... Estava assim com o olho na nossa conversa, o que estávamos a discutir. Estávamos a falar muita coisa, de música e de política. E depois estávamos a sair e depois eu pensei, tenho de ir lá falar com ele. Então eu voltei e felizmente que ele ainda estava a apagar, estava quase a ir-se embora, ainda o apanhei. E depois perguntei, eu só pedi-lhe um autógrafo, mas depois começámos a conversar imenso, falámos para aí durante 20 minutos. Ele é super disponível connosco, super interessado, tinha percebido que nós éramos músicos e que nos interessávamos por várias coisas e depois ele pôs-se assim a conversar connosco e depois eu tinha um trabalho naquela altura para fazer de ciência política, um trabalho que era em parceria com a Universidade Nova, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que era sobre a música de intervenção no século XX cá em Portugal. Inicialmente era mais sobre o Zeca Afonso, mas eu por acaso já tinha pensado fazer sobre o José Mário, por acaso já tinha pensado fazer sobre ele. E depois pensei, eu acho que se calhar ele até está interessado em ajudar-nos, acho que podia dar um contributo interessante ao nosso trabalho. E eu perguntei-lhe se ele nos podia ajudar e depois ele disse, claro. E depois até nos deu o e-mail. Eu perguntei-lhe se ele até estaria disposto a uma entrevista e ele disse, claro, se vocês quiserem é só mandem um e-mail, não sei. E eu depois mandei-lhe um e-mail, para aí 2 semanas depois, e ele tinha uma agenda muito preenchida e foi muito difícil marcarmos foi assim mesmo em cima da hora, ele mandou-nos um e-mail a dizer, olha, tenho aqui uma aberta, se quiserem aparecer, estou aqui, podem aparecer aqui em minha casa que eu... tenho assim uma horazinha para falar convosco. E nós fomos felizes isto no dia anterior. Portanto, nós tivemos de estar a preparar tudo, as perguntas todas, a imbuirmos no espírito todo no dia anterior. E fomos lá à casa dele e acabamos por ficar a falar durante quase 2 horas e tal, 2 horas e meia a falar com ele. Foi uma conversa... Quer dizer, não esperava que fosse uma conversa tão que passasse por tantos temas, foi uma viagem emocional. A malta das universidades, fazíamos reuniões, fazíamos plenários, fazíamos manifestações, andávamos à porrada, reivindicávamos, combatíamos decretos, tudo isso. Então, em todo esse movimento, fazia parte da malta cantara. Para dar força, para dar ânimo, como as mulheres na debulha, numa era qualquer de Trás-os-Montes. O que é que estão a fazer? Estão a trabalhar e a cantar. As fiadeiras de linho, a trabalhar e a cantar. Os homens que puxam as redes no Algarve, puxavam, já não há. Na praia, puxar as redes do peixe, também cantam. Para quê? Para acompanhar o esforço, o trabalho.
para dar ânimo e para fazer os gestos de uma forma mais racional, mais ao mesmo tempo, mais sincronizados, custa menos, não é? Há motivos para isso tudo. Ou então as coisas espirituais, os cantos religiosos, os cantos festivos, são coisas para a gente sentir a comunidade, para se sentir em grupo, para se sentir acompanhado, para se sentir não estamos sós, não é? Às tantas nós tínhamos algumas perguntas para fazer, poucas, porque ele tem uma capacidade para... tem um pensamento super ágil, uma inteligência incrível, que ele conseguia fazer uma linha condutora entre uma multiplicidade de pensamentos que à partida tu podias achar que não estariam ligados, mas ele conseguia fazer ligações incríveis e nós fazíamos uma pergunta e ele dava-nos uma resposta incrível, fazia uma poesia ali. E nós nem precisávamos fazer muitas perguntas, tínhamos para aí 10, acabámos só a fazer 4 ou 3, porque ele respondia a todas sem a gente as fazer. E nós às tantas perguntámos, porque eu sabia, na altura tinha estado a pesquisar e ele teve uma formação em etnomusicologia, e eu perguntei-lhe qual é que era a importância da etnomusicologia para ele, e então ele falou, e o que ele fala é exatamente perceber que a própria forma como ele faz a música é uma forma muito conhecedora do que é o papel da música na história, na cultura humana. Ele consegue pôr em prática o que a história nos diz, o que a sociedade, o coletivo humano nos disse ao longo destes anos todos. Mas isso foi importantíssimo para mim, porque me deu uma relação com a gênese disto tudo, percebes? Como é que isto tudo nasce da vida, de facto. Nasce da vida. E o que é a vida? É o amor, a família, a procriação, é a sobrevivência, portanto, o trabalho, o abrigo, e é o que se pode chamar a transcendência, que é o espírito, que é a fé, que é a poesia, que é o olhar sobre as coisas, não é? A consciência poética do mundo, da vida. Não é? Está lá tudo. A origem disso tudo está ali. Percebes? Isso foi muito importante em termos de educação do meu gosto, porque nós estamos a falar de música, etnomusicologia, que é decantada através dos séculos. É como na canção popular, é a mesma coisa. O que não presta é para o caixote do lixo, da história, como dizia outro, não é? Agora, o que é decantado pela vida dos povos é frequentemente, não é sempre, mas é frequentemente de grande qualidade. Percebes? Algumas das coisas mais bonitas que eu conheço em música são desse mundo. Mais bonitas, mais estranhas. Eu acho que uma das mais-valias do José Mário é que ele era uma pessoa que tinha muitas ideias, mas essas ideias não eram abstratas. Eram ideias que vinham de uma experiência muito forte que ele tinha. Um saber fazer incrível que ele cultivou sempre. Cultivou como uma missão, como uma exigência que ele tinha para a sociedade. Quase que ele entendia que havia tempos em que havia necessidade de fazer algo para o coletivo, fazer uma encomenda social.
como ele chamava. Não havia muito tempo para conversas. Eu em 3 anos fiz 800 vezes a viagem Porto-Lisboa e não havia autoestrada, nem havia expressos, havia o correio da noite, só dormia-se no chão do corredor do comboio. Né? 800 vezes a viagem Porto-Lisboa. O GAC, o grupo que eu ajudei a formar, que fiz parte durante 3 anos, fez 1100 espetáculos gratuitos. Todos os sítios e condições que vocês possam imaginar. Depois li que fizeram em fábricas, em... Todo lado, em cima de tratores, em cima de... no coreto do sítio da Nazaré, contra o vento, sem aparelhagem. Com 2000 pessoas a assistir. Loucos, coisa de loucos mesmo. Aconteceu-me cantar à tarde no Salão dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, perto de Viseu, e à noite, sem autoestradas, nas conserveiras de Portimão que estavam em greve. Era de loucos, pá. Acho que uma coisa muito bonita na pessoa do José Mário é que ele tinha uma tendência natural, uma facilidade em fazer poesia, em dizer coisas bonitas, em transmitir beleza, que já não existe, que é pena, não é? Mas é fruto mesmo do conhecimento todo que ele tinha, da cultura toda que ele possuía, e ele sempre conservou uma independência do pensamento incrível. E nós foi uma entrevista cheia de coisas bonitas. É que a revolução não é uma coisa abstrata que acontece ou vai acontecer um dia. A revolução começa dentro de nós, começa com a nossa própria prática cotidiana. Se eu não estou a fazer a revolução em cada gesto da minha vida, em cada respiração, em cada vez que eu estou em casa, saio de casa, entro em casa, percebes? Cada vez que eu acordo de manhã e olho para o espelho, se eu não estou aí já a fazer a revolução, nunca mais vai haver revolução. Percebes? É isto. É viver já como revolucionário. Respirar, comer como revolucionário. Respirar como revolucionário. Amar como revolucionário. O José Mário sempre se manteve muito atualizado sobre o que estava a acontecer. Aliás, ele não fazia tantos concertos ou não gravava tanto no final da sua vida porque estava inquieto com os tempos em que vivia, estava consciente do que é a nova cultura, do que é a nova sociedade e conseguia fazer uma leitura muito perspicaz do que eram as novas consciências, a nova consciência das pessoas e perceber como é que, em comparação com a geração dele, que foi muito empenhada politicamente e muito ideologicamente marcada, perceber como é que, apesar de tudo, apesar dessas ideologias todas terem, de certa forma, caído e perdido a sua força social, que ele via nascer novas formas de ver o mundo, uma necessidade de criar narrativas e de novas cosmogonias que nascem no nosso tempo. E por vezes isso entra em contradição com o discurso, a meu ver. Há um fechamento que é resultado de uma coisa que existe no público em geral, que é uma desculturação muito grande. Perda de contacto com as coisas boas que a humanidade fez. Na poesia,
na música, na pintura, percebes? Ou seja, nós para fazermos boa música temos que nos alimentar. Nosso corpo tem que se alimentar, senão não sai daqui nada de jeito. Se eu só ouvir merda, eu vou produzir merda. Portanto, eu tenho que ouvir tudo, eu tenho que gostar das músicas todas. Como diz o António Vitorino de Almeida, não há música ligeira e música erudita. Porque há música boa e música má. É diferente. Porque na erudita há muita tralha que não interessa nem ao Menino Jesus. Portanto, há uma desculturação. Perda de contacto. A poesia, para mim, na minha juventude, foi muito importante, porque foi digamos, foi o como é que se chama? Aquele ar quente que se mete para dentro dos balões para a coisa subir, percebes? A poesia é que me fez isto. O que é que eu penso, o que é que eu sinto do estado em que está o mundo? Não sei, não sei bem. Portanto, a que é que isto nos reduz? A trazer o futuro para o presente. O nosso futuro deixou de ser gerações, uma mudança social profunda, e não sei, coisa, não é? Com muitas lutas, muito sangue, muitas vitórias, muitas derrotas, mas é para ali que a gente quer ir. Não é? Deixou de ser isso para ser a ver se amanhã consigo comprar um maço de tabaco. Olha, a ver se amanhã consigo que ela me diga que sim. A ver se amanhã consigo entrar para a universidade. A ver se amanhã consigo arranjar emprego. A ver se amanhã. Percebes? Ficamos reduzidos a isto. E isso é importante. Essas coisas tornaram-se muito importantes. Que eu aprendi com um amigo meu há anos, que é filósofo, e é a gente agarrar-se aos grandes princípios, tentar perceber bem o que é que são os grandes princípios. A justiça, o amor, a igualdade, a liberdade, percebes? As coisas muito gerais, aqueles valores muito gerais. Não é? E depois ver como é que isso se aplica na nossa escala pequenina. O que é mais interessante no José Mário é que ele era uma pessoa que não tinha fronteiras no pensamento, não tinha muros no pensar, como ele diz. Via o que havia de bom, conseguia perceber o que era belo, o que era bem pensado, o que era inteligente, o que era conhecimento importante em tudo. Ele não via limites ideológicos, religiosos nessas questões culturais. Ele conseguia perceber o que era importante em tudo, porque ele viveu muito. Ele começou por ser católico, depois empenhou-se com o Partido Comunista, portanto ele viveu de empenho em ruptura, viveu muitas mudanças na sua vida e conseguiu, apesar disso, apesar de ter feito muitas rupturas, conseguiu manter uma coerência e conseguiu captar o que era importante de cada uma dessas fases da sua vida e do seu pensamento. Chamado Jesus, e que dizia umas coisas do caraças, que era subversivo, que era um gajo que veio semear a desordem, semear a desobediência e, sobretudo, dizer uma coisa que era completamente improvável naquela altura. E isto eu ainda penso hoje. É dizer à pessoa: Deus és tu. Deus está em ti, não há cá mais nada. Tu é que és Deus. Ou seja, está no ser humano a capacidade para se transcender. E onde é que isto acontece com mais intensidade? É na expressão artística. Poesia, na literatura, na pintura, na música. E que a malta se... Nós dizemos que esses artistas são criadores.
a Bíblia dizia, não, o Criador é aquele senhor que inventou esta merda toda, não sei o quê, isso aqui é o Criador. Não, eu quando estou perante a página em branco, a fazer qualquer coisa, então como Deus estava no princípio do universo. Está ali uma coisa, não há nada, tenho que criar, não é? Cristo fez um sermão, que ele tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados estes, por isto e por isto. Bem-aventurados aqueles. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto foi o que a Igreja me ensinou. Agora, há pouco tempo saiu uma tradução feita do aramaico, mesmo da língua que se falava naquela região, na altura, não é? Um gajo que tem feito um trabalho incrível, que é o Frederico Lourenço. Que ele explica que não é nada disto. O que está lá não é nada disto. Não é os pobres de espírito, é os que têm fome de espírito. Estão a ver a diferença? Bem-aventurados os que têm fome de espírito. Os que querem fazer o que dizia o Pacto de Lucia, não é? Que é atirar-se e voar. Não é? No final da entrevista, tínhamos guardado aquela questão, eu, o Tomás e a Filipa, que fomos nós que fizemos o trabalho, estávamos lá a entrevistá-lo, guardámos para o final a pergunta, que é aquela pergunta que fazemos sempre, que se faz sempre ao José Mário, não é? Que é, a cantiga ainda é uma arma. Porque o que ele diz é exatamente essa... eu acho que é uma chave mestra do seu pensamento e da sua forma de agir e de fazer música, fazer arte, que é parte de uma consciência muito firme de que a música, a arte, tem um impacto emocional, tem envolve, implica a consciência, o corpo das pessoas, do público, do coletivo, e por isso tem uma forma, uma dimensão social e, portanto, política. E ele sabia muito bem o que é que isso implicava na criação artística e o que é que impacto é que isso tem, que mensagem é que a música está a passar, que emoções é que está a criar no público, que importância, que ideias é que está a passar, da irresponsabilidade do Criador perante a comunidade, faz o que lhe entende, o que lhe apetece, não sei o quê, não tem nada a ter. É o que faltava. O Criador é livre, é solto, não é responsável, não há ética. E eu aprendi que o gesto criador assenta num tripé. Então é outra coisa que eu explico sempre. Um tripé. E um tripé, quando falta um pé, cai. Não é? Há uma estética, busca da beleza, que é uma técnica, o domínio da matéria que se está a trabalhar, seja a música, seja o mármore, seja a palavra, não é? Portanto, uma estética, uma ética, uma técnica e uma ética. Ou seja, o artista enquanto membro de uma comunidade que se está a exprimir perante uma comunidade. Porque a obra só existe quando é partilhada. Se a obra não é partilhada, não há obra nenhuma. A cantiga do Tony Carreira também é uma arte. Como a cantiga do Zeca Afonso é uma arte. Como a cantiga do Bob Dylan é uma arma, como a cantiga da Madonna é uma arma. A arma no sentido em que há um compromisso com a comunidade.
coisa que se exprime para a comunidade. Essa arma, do tempo em que eu fiz essa cantiga, né, era a arma de deitar abaixo a ditadura. Era uma arma para isso. Percebes? Qualquer expressão na coletividade, na comunidade a que nós pertencemos. Eu acho que no extremo podia-se dizer qualquer tipo de comunicação. O Ho Chi Minh, aquele chefe do Vietnã do Norte, comunista, durante a guerra do Vietnã, depois de correr com os franceses, estiveram a guerra com os americanos. Um dia pegou numa G3, numa espingarda trilhadora. Estão a ver esta arma? Então, esta arma, este mesmo objeto que eu tenho aqui na minha mão, se estiver nas mãos de um guerrilheiro vietnamita, é uma coisa. Se estiver nas mãos de um GI americano, é outra coisa. O mesmo objeto. Percebes? A cantiga é sempre uma arma. Depende em que mãos é que está. E, portanto, que interesses, que caminhos, que propostas é que está a servir. Para que é que está a servir? Percebes? Para alienar as pessoas, convencer as pessoas que está tudo bem, ou então convencer as pessoas de que está tudo mal, mas não se pode fazer nada. Não é? Ou então para explicar a realidade às pessoas, para acordar consciências. Acordar consciências. Não é? Anda entre esses dois polos. Isto significa que é sempre uma arma, não é? Ou para o que está, ou para o que devia estar. E não está. A cantiga é uma